A paz do Senhor. Eu sou o pastor Valcir da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falarmos da palavra de Deus. Hoje nós falaremos da lição de número 8, que será ministrada amanhã, 19 de fevereiro de 2023. O avivamento espiritual no mundo. Quais foram os grandes avivamentos que aconteceram no mundo? Como isso ocorreu na Europa, como foi nos Estados Unidos e como chegou até o Brasil? São estes assuntos que falaremos nesta lição. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no canal, assista os nossos vídeos e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. Hoje nós falaremos da lição 8, o avivamento espiritual no mundo, cujo textuário vai dizer a respeito do Ezequiel 47, versículo 5, e mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Olha que interessante, somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar um verdadeiro avivamento espiritual. Então nós estamos falando de avivamento, e avivamento possui alguns ingredientes. Primeiro, reconhecimento da crise que está passando. Momento de buscar ao Senhor. Arrependimento. A presença do Espírito Santo. O evangelismo. Então são alguns passos que normalmente acontecem dentro do avivamento. A nossa lição está alicerçada, o seu texto bíblico, em Ezequiel 37, do 7 ao 10, e 47 do 1 ao 5. Então são duas passagens. A primeira falando do vale de ossos secos e a segunda falando sobre as águas purificadoras que saíam do templo. Então nesta lição nós vamos falar exatamente sobre a situação, começa lá com a situação de Ezequiel. Trimestre passado nós estudamos a história de Ezequiel, que ele foi para o cativeiro junto com o povo estava em pecado, mas 5 anos depois Deus o chama e ele começa a profetizar, falando com o povo primeiro sobre a situação do pecado do povo, de que Deus poderia tirar a glória, derrubar o templo. O povo não acreditou, mas essas profecias foram sendo ditas e elas se cumpriram. Deus tirou a glória do templo, o templo foi destruído. Depois, logo na sequência, ele mostra, através das suas profecias, o retorno da glória de Deus. E aí vem exatamente o momento em que ele pede para Ezequiel profetizar sobre o vale dos ossos secos. E aquilo, na verdade, conforme alguns comentaristas deixam claro, a profecia profetiza, em outras palavras, continue pregando, continue exortando, continue falando, e à medida em que as pessoas forem aceitando os princípios da palavra de Deus, as vidas que estão secas, que estão como corpos, como ossos, elas vão começar a ter vidas. Então isso nós vamos entender. E quando a gente fala de avivamento, nós temos que ver que houve vários avivamentos espalhados pelo mundo. Começa lá no século XVI com Lutero, né? João Calvino e tal. Nós tivemos, esta lição vai tratar do século XVIII, XIX e século XX, tá? Que foram palcos de grandes avivamentos ocorrido em várias partes do mundo. E a lição vai falar exatamente de Ezequiel 37 e Ezequiel 47, sobre o vale dos ossos secos e sobre as águas purificadoras. O primeiro tópico da nossa lição fala o avivamento no tempo de Ezequiel.
Nós passaremos rápido sobre isso, porque já estudamos sobre essa questão, mas o primeiro tópico fala a calamidade e restauração de Israel. Lógico, o povo de Israel estava em verdadeira desobediência, havia ali uma calamidade e diante dessa calamidade espiritual, Deus teve misericórdia, né? E ele poupa, diz assim, mas eu poupei por amor do meu nome, que a casa de Israel profanou entre as nações por onde foi. Então Deus, mesmo levando o povo cativo para a Babilônia, Deus ainda continuava amando o povo. Isso deixa um princípio para nós, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus continua te amando, Deus continua compromissado com a sua vida, querendo que você se levante, querendo que você se desperte na presença dele. Segundo tópico, um vale de ossos secos. Então Ezequiel recebe essa visão e ele tinha que profetizar. E nós vemos lá no verso 4 e 5, onde ele diz assim: então me disse, profetiza sobre esses ossos. Deixa eu ler o Ezequiel 37, 4 e 5. Vamos ler aqui na Bíblia. Ezequiel 37, 5. Glória a Jesus. Olha o que o texto diz. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Eis que eu... verso 4. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que eu farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então nós temos aqui claramente Ezequiel recebendo a missão de pregar, de falar. Essa missão não era somente uma profecia qualquer, não, de forma nenhuma. O que Deus estava dizendo é, continue pregando. Isso vale para mim e vale para você também. Deus continua dizendo a mesma coisa para mim e para você. Deus continue falando poderosamente ao nosso coração sobre esse quesito, sobre exatamente o fato de que nós devemos continuar pregando. E ao pregar a palavra de Deus, as pessoas vão sendo ressuscitadas e reestruturadas. Porque lá no tempo de Ezequiel havia ali uma grande promessa. E depois que Ezequiel profetizou, realmente aconteceu o grande milagre. A nação foi restaurada e ainda não foi totalmente restaurada. Foi apenas a questão política, mas ela ainda será restaurada espiritualmente. Verso 3, tópico 3, o rio das águas purificadoras, diz que as águas saíam do trono e por onde elas passavam, elas iam dando vida e elas iam até o mar morto. Então essas águas demonstram que realmente, quando você se envolve com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com a oração, transformações devem ocorrer na sua vida. Diz que havia um anjo que mediu 1000 côvados, 450 metros, e ele tinha águas primeiro ele começa água pelos artelhos, depois água pelo joelho, depois água pelos lombos e depois ele tinha que nadar. Isso fala do envolvimento na obra do Senhor, o envolvimento na presença do Senhor. E realmente isso aconteceu, tá? E ele, quando percebeu, ele já estava nadando e nós precisamos nos envolver de forma poderosa na presença do Senhor, ok? Para que a gente possa realmente passar por um grande avivamento. Então, vale de ossos secos e as águas purificadoras são duas imagens claras e que revela que Deus pode avivar o seu povo, pode avivar a mim, pode avivar você. E nós sabemos que se a gente começar a orar, pedir perdão pelos nossos pecados, buscar a presença do Senhor e manter isso constante, pode acontecer um avivamento. Tópico 2, os grandes avivamentos no mundo. Aí nós temos aqui na Europa, vamos começar pela Europa falando sobre os grandes avivamentos, lógico, sempre levando como pano de fundo o que aconteceu em Ezequiel 37, 47, que são o vale de ossos secos e as águas purificadoras, tá? Então Deus sempre vai querer avivamentos. O problema é que avivamentos vêm
e depois ele esfria, depois volta outro avivamento e esfria. Então nós temos que tomar cuidado com isto, para que isso não ocorra. Mas vamos em frente. Aqui diz o seguinte, olha só que interessante para nós. Diz que houve um avivamento na Alemanha por volta de 1722. Esse avivamento foi lá com o conde Zinzendorf. O grande avivamento aconteceu no dia 13 de 8 de 1727, originou com John Hus. John Hus foi um grande cisne e ele começou um grande trabalho, houve uma grande perseguição, as pessoas se espalharam por todos os lugares, principalmente para Morávia, Boêmia, para aqueles locais, e foi aí que Zinzendorf, que era de uma família rica, tinha uma grande fazenda, e ele então começou a receber as pessoas que vinham fugindo da grande perseguição. No dia 12 de 5 de 1727, Zinzendorf pregou um sermão por 3 horas, que se referia à comunhão entre os irmãos. Porque o que estava acontecendo? Como vieram pessoas de várias partes da Morávia, da Boêmia, de toda aquela parte da República Tcheca, daquela região toda, havia ali muitas culturas diferentes, muitos pensamentos diferentes, começou a haver conflito entre os irmãos. E Zinzendorf pregou um sermão por 3 horas. Quando ele terminou, as pessoas estavam chorando, estavam pedindo perdão umas às outras, e houve ali realmente um momento especial. No dia 13 de 8 de 1727, Zinzendorf, junto com vários irmãos morávios, oraram a noite inteira e seus corações arderam. E a partir daí firmaram o propósito de orarem 1 hora por dia. 24 homens e 24 mulheres fizeram um propósito de orarem, cada uma delas 1 hora. Então eram 7 dias por semana, 30 dias por mês. Esse fogo e essa oração, ela durou exatamente 100 anos. Durou 100 anos. E após este grande avivamento com Zinzendorf, eles se reuniram semanas depois e enviaram missionários para toda a parte do mundo. Se você pegar 200 anos antes de Zinzendorf e verificar o que a igreja enviou de missionários, Zinzendorf enviou muito mais no seu tempo do que toda a igreja enviou 200 anos antes. Então isso é o que aconteceu na Alemanha com o conde Zinzendorf. Depois nós temos na Inglaterra, por volta de 1740, John Charles Wesley, que realmente foi um grande pregador da palavra de Deus, um pequeno homem de 1,60 m de altura, mas um gigante da oração e dos estudos bíblicos. O seu lema era: toda casa em que ele morava tinha que ter um espaço específico para a oração, era o cantinho da oração. E ele viajava em cavalos por várias partes da Inglaterra, da Europa, e ele fez várias viagens realmente por lá para poder pregar o evangelho. Então nós vemos que ele fez isto no lombo de animais, pregando a palavra. E o segredo dele era pequenos grupos de oração e estudos da palavra de Deus. E isso deu muito resultado na sua época. Então John Wesley realmente atuou como um grande missionário, né? A unção do Espírito Santo estava sobre ele e ele revolucionou o seu tempo. Aí nós temos tópico 6, no país de Gales, Evan Roberts, né? Um adolescente de 13 anos, estava no seminário, mas não era um pouco avoado, mas ele estava com o coração fervendo, porque ele via a necessidade das pessoas nas ruas. E ele queria realmente que as pessoas soubessem da palavra de Deus. E ele então reuniu um grupo de pessoas dizendo que se elas abandonassem o pecado, haveria um grande avivamento. E ele alcançou muitas pessoas pregando nas ruas. Assim como John Wesley também diz que a rua era exatamente a sua paróquia, era exatamente o local onde ele pregava. Evan Roberts também tinha muito desejo de pregar e pregava nas ruas. Depois nós temos aqui o número 2, nos Estados Unidos, né? Nós temos também um grande avivamento que aconteceu nos Estados Unidos com
Charles Finney, que foi usado por Deus aí para haver um grande despertamento. Teve uma grande influência lá de Morgan, né? Movimento Vida Profunda, mas foi impactado, realmente houve um grande avivamento na época de Charles Finney. E as raízes do avivamento pentecostal, nós temos aqui também o terceiro tópico. Então nós temos aí no ano de 1900 com Fox Parham, obreiro, leigo e pregador itinerante, que criou o movimento aí da fé apostólica. Todo esse movimento invadiu ali o Texas, invadiu também ali várias partes dos Estados Unidos, né? Houston, Texas, né? E ali houve o pastor William Joseph Seymour, que foi impactado, criou o movimento Fé Apostólica, depois mudou-se para Califórnia, ali em Los Angeles, e onde ocorreu aquele grande avivamento da Rua Azusa. E realmente esse movimento despertou missionários por toda a parte do mundo, e foi dali que veio Gutenberg, juntamente com os fundadores da Assembleia de Deus. Daniel Berg vieram para o Brasil, juntamente com... Me fugiu da memória agora, mas tudo bem. Os dois missionários suecos passaram por esse movimento, e vieram para o Brasil, ok? Aí nós temos aqui o avivamento muda a história. Nós sabemos que realmente há um consenso entre os estudiosos de que os avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos. E quando ocorre avivamentos, o avivamento ele interfere claramente na política, ele interfere no comportamento das pessoas, há uma mudança clara no tipo de vida que as pessoas estão vivendo. Então você vê as pessoas mudando totalmente, o pecado diminui, as prisões ficam vazias, a corrupção vai caindo brutalmente, porque há um impacto espiritual muito forte na vida das pessoas, tá? Outra coisa importante, a geração depois do avivamento. Isso é um grande perigo, porque um avivamento vem e depois eles se não forem mantidos, ele desaparece, e aí então tem que haver um novo clamor, uma nova busca para que possa haver novos avivamentos. Deus quer avivar a mim e a você, e Ele quer que isso permaneça. Ele não mudou e Ele não muda nunca. Então nós precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens que nós citamos sentiram em seus tempos para buscar o verdadeiro avivamento para a vida deles através do Espírito Santo. E nós chegamos então à conclusão: Deus deseja operar nas igrejas no mundo. Ele quer promover aí um grande avivamento espiritual que sacuda estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo, perseverar no fervor, que haja sinais, milagres, prodígios, maravilhas. Deus quer continuar operando na minha e na sua vida. Mas eu e você temos que buscar o avivamento, temos que buscar a Deus, temos que nos envolver com a palavra de Deus. Então fique aqui esse conselho para mim e para você sobre sobre os grandes avivamentos, como diz aqui, o avivamento espiritual no mundo. Houve vários avivamentos, mas o mais importante é que você pare para pensar que esse avivamento pode ocorrer na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe e nós nos encontraremos no próximo comentário da próxima lição. Fique na paz do Senhor.